Enquanto você falava, tô pensando, a gente tá falando aqui sobre isso no Brasil e você como português, né, então já, vem também de outro país, e isso esse assunto ele acaba tendo diferentes impactos em diferentes sociedades. Tem alguma característica de sociedade que é mais aceita, tra o esse mundo de apostas? Tem algum outro país que também talvez seja até mais problemático que o Brasil? Porque pensando o que que é a sociedade brasileira, né, é uma sociedade mais conservadora, né, um país com maioria católica, embora tenha um crescimento hoje de evangélicos e tudo, mas é uma, maioria cristã. E a gente vê outros assuntos também que em outros países são legalizados e aqui no Brasil não é ainda um tabu, né, você pode pegar desde, aborto e outras questões que também são muito difíceis de serem tratadas, não é simplesmente um aspecto econômico, às vezes é moral e social. Eh, Dá para fazer um paralelo com o resto do mundo em relação a isso, Antônio? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi a trabalhar com muitas empresas do mundo inteiro é que todos os, todos os países são diferentes e têm nuances culturais diferentes, isso não há dúvida nenhuma. Mas no fim do dia as diferenças são menores do que aquilo que a gente pensa. Ahm, eu não concordo com o statement do Brasil ser um país conservador, de maneira nenhuma. Eu entendo a lógica de tá certo em relação à religião, apesar dos países mais religiosos do mundo hoje serem as Filipinas, se não me engano, o Uhum. México, até mais do que o Brasil. Acho que isso não torna o Brasil necessariamente conservador. Eu venho de uma Europa mais antiga e venho de um país que eu até acho mais conservador do que o Brasil. Então, o conservadorismo ele pode ser visto em vários aspectos, não é? Mas eu vejo um povo de pessoas que são inovadoras, que gostam de fazer coisas novas, que são normalmente e tendencialmente bastante adotivas de coisas novas muito rápido. Eu olho muito e faço um paralelo com os Estados Unidos. As coisas que acontecem no Brasil muitas vezes são meio que pioneiras em vários aspectos. Ahm, e eu não sei se o Brasil é um país tão problemático. Eu acho que o que falta muito, e é uma coisa que se viu nos outros países que regulamentaram também, é tempo e maturidade. Esta regulamentação era fundamental para criar as regras do jogo. E agora que elas estão criadas, é preciso dar um pouco de tempo para que as pessoas realmente se sintam mais familiarizadas, saibam em quem podem confiar, em quem não podem, saibam melhor quais são os objetivos de fazer uma aposta. É o quê? Não é ganhar dinheiro. Ninguém nunca deveria apostar com o intuito de vou ficar rico. Não é isso. É ir porque está jogando o Palmeiras, você é palmeirense e você está ali num jogo da Libertadores, está sentindo, organizou com a sua galera lá em casa, está fazendo um churrasco e naquela conversa de futebol que todos têm à mesa e que na verdade ninguém entende nada de futebol, mas todo mundo quer ser o cara que entende de futebol, vai começar ali a fazer apostas de não, vai entrar este, não, o Rios vai para o Benfica, ou não sei o que vai acontecer isto. E depois começam ali na previsão e é uma forma de enaltecer aquele momento, de criar aquela emoção, de você assistir aqueles 90 minutos e para além de gostar de ver o esporte, estar ali meio que a competir com os seus amigos para ver quem é que tinha razão numa coisa ou noutra. Os casos de uso são imensos, mas Uhum. o, o intuito da aposta é esse: é que pegar num momento que já é uma coisa mágica para o brasileiro, e aí sim o brasileiro se destaca no seu amor ao futebol, e torná-lo ainda maior, por exemplo. É as pessoas sentirem aquele rush, aquela sensação de ganhei, para nem que seja ganhar uma vez, chegar aos amigos e durante 10 anos fica falando daquela vez que adivinhou quem ia ser o campeão brasileiro daquele ano. Tipo, é Uhum. isso, é humano, é a parte emocionante e divertida do jogo que interessa, nunca para ganhar dinheiro. Então, voltando aqui à sua pergunta, há diferenças entre países, menos do que parece, e aquilo que é muito comum ou que é muito, parece que idêntico entre países existe uma fase de maturidade pós-regulamentação e a regulamentação ela ajuda muito a criar esse tipo de educação nas pessoas. E Uhum. você vai para o UK, por exemplo, que tem regulamentação há muito tempo, e é uma coisa totalmente normal e natural as pessoas fazerem apostas. E não há tanto esta polémica e este tabu à volta de apostas esportivas. É muito comum, até na rua, tem um monte de casas de apostas de rua e as pessoas vão lá e saem, ninguém entra lá meio com vergonha e estou fazendo errado. Faz parte, pode ser cultural, pode ser de maturidade, mas eu acredito que no Brasil chegaremos a um lugar onde as pessoas estarão muito mais familiarizadas com o que é e o que é que não é, e para que é que serve e para que é que não serve. Legal. É, eu
olhando aqui, assim, se a gente tá falando então de cultura, diferentes países, né, diferentes hábitos, uma coisa que eu não sei se o Brasil é conservador ou não, mas definitivamente o Brasil é o país do futebol, né. Isso, não há dúvida. E eu acho não, tenho certeza, de certa forma a indústria de aposta, ela soube identificar muito bem essa paixão, esse momento mágico, vamos chamar de resenha, né, quando você tá com seus amigos e faz ali eh, ah, determinado time vai ganhar, "Ah não, eu acho que é o outro, vamos ver então". Cara, conta um pouquinho pra gente o que foi essa revolução, em termos de patrocínio, em termos de marketing. Eu lembro que, assim, hoje você olha até as propagandas, às vezes elas são mais engraçadas, elas estão com, um pouco ali da linguagem um pouco mais jovial e tudo mais. Então, assim, conta pra gente, e aí até se você quiser falar um pouquinho do case do Palmeiras aqui, que eu sei que o Thiago vai Não, pode ficar deixar. Acho que o case Palmeiras pode ser mais para depois, pra mas eu frente. gostei muito dessa ideia É, de realmente como é que isso é, como invadiu no isso, mundo do assim, futebol. porque a gente tem um momento aqui no meio do ano que a gente analisa os relatórios dos clubes, né, os balanços. Uhum, E quando você pega o relatório convocados e olha a revolução que a indústria fez, né, na linha de patrocínios, é como se tivesse dado para o futebol brasileiro um incremento no momento que o futebol brasileiro estava na UTI, né, uhum. financeiramente falando. Então conta um pouquinho pra gente como que você vê aí essa flipagem aí para o mercado de futebol. Eu não acho que seja como se, como se tivesse dado uma incrementalidade. Ele deu. Tipo, isso não há dúvida. Eu acho que o nosso setor ele tem uma particularidade que é quando eu estou vendendo shampoo, vocês dizem, né? Quando eu estou vendendo shampoo, eu nunca adapto. Depois a minha mulher fica-me criticando que eu não mudo o meu português o suficiente. Ahm, mas eu posso vendê-lo às 9 da manhã para um tipo de cliente, às 1 da tarde para outro tipo de cliente e às 7 da noite para outro tipo de cliente. Quando a gente está vendendo aposta esportiva, elas acontecem literalmente entre 2 horas, 3 horas, sei lá, 1 hora antes do jogo e o final do primeiro tempo, o início do segundo tempo. Então, a janela de oportunidade para falarmos com o consumidor, ela é muito fechada. E aquela lógica toda que é real e justa de, porra, olha a quantidade de marcas de apostas que estão aqui no estádio. Olha a quantidade de marcas que aparecem nos LEDs, nas camisas, depois vem o patrocinador da publicidade do intervalo, depois vem isto. Todo mundo fica, mas será que isto funciona sequer? E a verdade é que existe ali uma componente que é mais por, vou chamar de necessidade. Aquele é o momento onde as pessoas estão nos considerando. Estão pensando se faz sentido ou não entrar naquela resenha e entrar naquela atividade. Então, o esporte, ele é realmente o veículo. Nós não existimos sem esporte, nesse sentido. O esporte nós precisamos dele, e precisamos dele bem. E obviamente que ajuda o facto do brasileiro ser tão agarrado ao esporte e tão agarrado ao futebol e ter essa paixão. Mas eu diria que você vai para a Inglaterra e talvez cumulativamente entre o futebol e o rugby e o cricket, todos juntos, seja uma coisa parecida com o futebol aqui no Brasil. Vai para a França e são mais variados. Tem o handball, tem o rugby, tem o futebol, tem países que não são o Brasil e também não são Portugal. Portugal também é muito focado em futebol, que têm mais esportes. Mas assim, no Brasil é realmente o futebol é rei. Quando as pessoas vivem este Brasileirão, os regionais, a Libertadores, estas competições internacionais, obviamente que isso traz muito valor para nós. Então fica ainda mais concentrado no futebol, naquela janela de tempo, a nossa necessidade de comunicar com o cliente. Logo, justifica, tudo tem a ver com procura e oferta, não é? Justifica que passa a haver uma procura muito maior do que a oferta, o que sobe os valores e que, consequentemente, faz com que exista quase que essa inflação dentro de tudo aquilo que são propriedades à volta do esporte, do futebol, mas também do esporte como um todo aqui no Brasil. Então é muito por aí que vai e é por isso que acontece. Agora, a gente entende que faz sentido a gente estar conectado com marcas que comunicam valores como a nossa, que falam de esporte, que falam de coisas que a gente também ama, porque, como eu disse, a gente só existe por causa do esporte.